E a nossa conversa de hoje é com a Janaína Rueda. A Janaína é chefe empreendedora, chefe de cozinha empreendedora e uma das precursoras desse movimento movimento gastronômico no centro de São Paulo, né? E mais que isso, a Janaína é também uma ativista da boa alimentação, da vida saudável, da comida como acolhimento, né? Muito mais do que uma chefe. E em 2008, quando ela montou o Bar da Dona Onça no térreo do Copan, isso foi, na verdade, o primeiro empreendimento dessa nova onda aí gastronômica no centro. Aí, depois disso, ela e o Jefferson, né, o marido dela, Jefferson Rueda, montaram a Casa do Porco, o Hot Pork, a Sorveteria do Centro, enfim. Tem toda uma cena aí gastronômica, né, que vocês criaram. Janaína, muito obrigada, muito bem-vinda aqui ao Hackeando a Cidade. Você é uma hacker da cidade, né? Com certeza, no bom sentido, no sentido da inovação, de reinventar. Muito, muito bem-vinda, muito obrigada por falar aqui com a gente. Obrigada a vocês, é um prazer, é uma honra, conheço vocês há muitos anos, né? Vejo vocês circulando aí, falando sobre cidade, falando sobre projetos, sobre o centro de São Paulo, e isso é bastante incentivador para a gente que nasceu aqui, né? Que sempre teve o centro como né? o centro de tudo mesmo, né? O lugar onde todas as grandes manifestações aconteceram, os grandes movimentos punks, né? Hip hop e rock and roll e tantas histórias tem, né, nesse lugar onde eu nasci, e ver com que as pessoas, né, se importam com essas histórias e com todos esses movimentos, me alegra bastante. Então, obrigada por me convidar a participar dessa conversa. Sempre é um prazer para mim. E você é uma inspiração para a gente, né, Cleiton? Eu e o Cleiton estamos aqui há menos tempo que você, mas a gente se inspira muito aí nesse movimento. E a gente veio para cá, veio para o centro, ao perceber justamente que a coisa estava mudando muito e estava sendo muito pouco falado, né? Não estava sendo falado, né? Quando a gente veio para cá há 5 anos. Mas você como eu falei, uma precursora, né? Você conta um pouco como é que surgiu como é que foi a abertura do Bar da Dona Onça, né? Em 2008, né? Foi ainda não tinha outros restaurantes assim que atraem um público de fora, né? Conta como é que foi. Você nasceu no centro e morou a vida toda no centro? Como que foi a sua trajetória até a abertura do Bar da Dona Onça? Bom, eu nasci aqui no centro, né, no Hospital São Paulo, e minha família, a gente morava num cortiço, aqui perto da Rua do Gasômetro, ali, e depois eu morei uns 2 anos aqui, depois da Bresser, ali no comecinho da Moca, também ainda continua uma região central. E depois eu fui morar aqui na Bela Vista, ali perto da quadra da Vai Vai, também que eu fazia tudo a pé, né? E morei na rua Amaral Gurgel também, morei na rua Epitácio Pessoa, ali em frente, naquele predinho em frente ao Hot Pork, quando não tinha nem o Carlino ainda, que era o Wings Club, né? Que era um lugar assim super boêmio, super musical. E, bom, sempre trabalhei por aqui, né? A minha mãe sempre foi uma mulher da noite, sempre foi uma mulher que andou muito aqui pela noite de São Paulo. Eu, aos 15 anos, comecei a trabalhar no Val Shows, que era uma casa de shows de travesti. Eu fechava o caixa para o Val, que era o dono na época. Também era sócio ele da Nation, que o sobrinho era dono, que era o Chiquinho, e sempre participei de todos os movimentos revolucionários aqui, como hip hop no Vale do Anhangabaú. Eu fazia videoclipes para o pessoal do Região Abissal, e fui criada ali na quadra da Vai Vai também, né? Por muito tempo, ali foi a minha grande escola. Estudei ali no Maria José, né? Onde eu quis fazer um piloto de merendas escolares,
E eu sempre fui apaixonada pelo centro de São Paulo, porque justamente eu fui uma menina muito curiosa e uma menina que não conseguia ficar sentada numa sala de aula ouvindo o que aqueles livros tinham para me dizer, né? Aquelas histórias. Eu achava um pouco confusas as histórias do Brasil, principalmente, né? Porque eu ouvia outras histórias já na minha casa, né? Eram histórias mais reais e mais verdadeiras do que passava no Brasil. Como minha mãe vivia com a casa cheia de gente e muitos intelectuais, né, conviviam na minha casa, cozinheiros da época, empresários da noite. As histórias que eu ouvia eram muito diferentes daquelas que estavam ali nos livros. Então, eu acabei me afastando das escolas muito cedo. Então, a minha grande escola foi a escola das ruas e do centro de São Paulo, onde eu aprendia as grandes realidades das histórias, né? Como tudo aconteceu da forma mais realista possível. E o Copan, para mim, foi uma grande aula de diversidade, né? Você, nos anos 89, final de 88 para 89, até antes, né? Porque já com 10 anos. Então, vamos falar que em 84, 83, você tinha ali um Copan marginalizado, né? Onde, na verdade, grandes intelectuais e músicos e artistas moravam ali, né? Já tinha uma grande e linda história o Copan. E eu, pequena, ia levar roupas para minha mãe resolveu fazer umas roupas de couro, porque tinha muitos cantores sertanejos nessa região morando na época. E era aquelas jaquetas de couro retalhadas, né? E mini saias para as meninas da noite, corpetes, né? Tipo mulher gato. E eu vinha trazer essas sacolas e deixava as roupas, o pessoal provava e depois eu passava para pegar. Eu tinha 9, 8, 9, 10 anos de idade, né? Quando eu fazia esse trabalho com minha mãe. E ali eu ficava encantada, né? Com as meninas se arrumando, com os músicos saindo para tocar com violão nas costas. E eu sempre enxerguei esse lugar como sendo uma grande escola de cultura, né? De, de diversidade, de políticas públicas. Aqui sempre foi um lugar de discussões mesmo. Então, quando eu me casei com o Jefferson, né, ele é um caipira, né, de São José do Rio Pardo, eu uma urbana, né, underground do centro de São Paulo. E quando nós nos unimos, eu já comecei a apresentar para ele a minha história, e ele, obviamente, é dele, né, para mim. E foi quando eu falei para ele, eu quero continuar vivendo aqui, né, no centro. Eu estava ali na Bela Vista, morava na Bela Vista, aqui, né, depois da Rui Barbosa, aqui na Rua dos Franceses, num predinho que hoje virou até uma ocupação, na verdade, lá. E eu falei, eu quero morar no centro, eu não vou morar no Itaim, onde você tem restaurante, nada disso. Ele conhecia o centro ou ele só vivia essa vida de Itaim? Não, não, porque assim, ele não Ele passava por aqui, trabalhava, né, né? lá. Ele trabalhava lá e um cozinheiro, para quem não sabe, né? A gente trabalha 16 horas por dia, principalmente quando é o chefe, né? O cozinheiro-chefe. Ele não era dono, mas ele era o responsável. Então, é uma loucura. Hoje até melhorou muito, né? Essa questão melhorou muito, mas naquela época você estava muito trancado dentro da cozinha mesmo, né? Focado. E eu comecei a cozinhar para esse chefe de cozinha, que já era bastante respeitado na cena gastronômica. Eu estou falando disso há 20 anos atrás, até um pouco mais.
E ele começou a comer a minha comida em casa, né? Porque nós fomos morar juntos, depois nos casamos mesmo. E ele foi me animando em falar que eu realmente era uma grande cozinheira, né? E eu fui acreditando, eu realmente acho que eu cozinho muito bem. É E verdade. ele, A A gente gente também pode acha. atestar. modéstia à parte, eu faço cozinha popular brasileira, é o que eu gosto e que eu amo, o que eu aprendi sempre a fazer. Justamente porque também as pessoas não sabem, mas na República tem uma feira, que sempre foi uma feira gastronômica, né? Tinha a Feira do Doce, na minha época, que era só de doces, e ao lado, todos os sábados e domingos, tinha uma grande feira gastronômica, e eu tinha uma barraca lá, que não era minha, eu trabalhava para uma família, Você fazia e o eu que lá? vendia Você fazia já a cuscuz, galinhada? vatapá, fazia galinhada, fazia tudo isso. E você Mas foi eu estou falando. aprendendo dentro de casa, vendo sua mãe, familiares e experimentando A isso? minha mãe nunca foi uma grande cozinheira, assim, fazia poucos e bons pratos, tipo estrogonofe, né, peixe adorê e berinjela no missô. Eram coisas que a minha mãe fazia muito bem. A minha avó fazia pucheiros, e era essas receitas e tortilhas, que ela era espanhola. Mas a minha mãe era da noite, então a casa da minha mãe vivia cheia de cozinheiros, né? Então, a partir daí, talvez eu tenha desenvolvido as minhas, os meus dotes culinários, porque eu ficava assistindo eles a cozinharem. Tinha muita jogatina na minha casa, assim, tranca, bingo, né? A minha mãe alugava quartos para as meninas da noite, né? Na Bela Vista. Então, era um entra e sai danado na minha casa, e cozinheiro para todo lado. Então, foi muito legal, porque eu fui vendo, né, isso e fui me desenvolvendo mesmo na gastronomia, nos vinhos, né? Eu comecei com vinhos, porque minha mãe tomava muito vinho, ela tinha amigos, o seu Giovanni Bruno, que me ensinou a tomar a primeira taça de vinho, né? O seu Belarmino Iglesias, que era do Rubaiá, o pai dos que estão aí agora, era amigo da minha mãe, que a minha mãe trabalhou no Hipopótamos e no Gallery. Eram duas boates bastante famosas em São Paulo. E ela deixava ou não as pessoas entrarem, ela que estava na porta, então ela era super queridinha aí do pessoal da noite. E depois ela circulava em todas as boates aqui. Quando fechava 4 horas da manhã, todo mundo vinha circular aqui, né? Para os bares musicais, Viva Maria, Cave, etc, etc. Então, eu sempre frequentei esses restaurantes também, né? Aqui do centro de São Paulo. Então, eu lembro, eu criança, indo no Baiuca, indo ao Paddock, o bar do museu aqui tinha um restaurante muito bom, o próprio Wings Club, que eram clubes, né? Que só entrava quem era conhecido, mas que tinham almoços maravilhosos, né? Tinham comidas maravilhosas. E eu me recordo de tudo isso. E, enfim, aí eu de vinhos, né, de bebidas. Eu trabalhei 7 anos numa multinacional francesa. Eu era muito boa vendedora, eu adorava vender bebidas. E aí eu conheci o Jefferson, animei de cozinhar para ele e ele me deu um apelido, que é Dona Onça, né? Que virou a marca agora, né? E me deu esse apelido porque eu gostava de usar oncinha, sempre adorei usar estampa, sempre achei linda a estampa, sempre achei forte, sempre achei uma estampa que valorizava a minha personalidade, e eu sempre tive uma personalidade muito forte mesmo. E ele me deu esse apelido, eu descobri depois de um ano que a gente namorava que eu tinha esse apelido, descobri dentro do restaurante dele. E aí resolvi abrir esse bar, né, de comida popular brasileira, com a ajuda dele. Então nós mesclamos toda a comida boêmia de São Paulo, né, aquela comida estrogonofe que é de fazenda, né, que
é uma história linda do estrogonofe, inclusive, dos barões de café, né, dos feudais que iam para a França e traziam os franceses para o Brasil, que não eram franceses, eram belgas, né? E que começavam a fazer esse picadinho, porque em Paris não tinha estrogonofe, a não ser nos lugares também mais undergrounds, né? Não tinha restaurante E eles chique de trouxeram como se estrogonofe. fosse sofisticado, é isso? Super Que sofisticado, barato. né? Ah, não sabia E, dessa história. e se tornou assim um prato popular brasileiro, obviamente, né? É interessante, um prato que nasce na Rússia, caminha com a guerra, chega na Bélgica e depois chega na França, né? Através dos movimentos mais underground, né? E aí chega no Brasil e vira um glamour mesmo, né? É muito curioso. Começa. Janaína, e nesse momento que você montou Dona Onça em 2008, conta para a gente como é que era, e para quem não conhece, não está muito relacionado com o centro, como é que era o centro naquele momento e como é que você o compara com hoje? É difícil eu falar isso, assim, eu sou um pouco receosa em falar que a gente fez revitalização, porque assim, como eu nasci aqui sempre teve muita vida para mim, né? E aqui, assim, para vocês terem uma ideia, né? A minha avó já me contava histórias maravilhosas. Minha avó era bordadeira aqui no La Selva, nos anos 40, né? Então, anos 40, 50, 60, esse bairro era super elitizado. Não existia subúrbios aqui, né? Era uma coisa assim, pessoas passeando de chapéu, bondes, os melhores restaurantes, muitos restaurantes sendo abertos por esses cozinheiros belgas e franceses, né? Que foram os primeiros restaurantes assim mais chiques, sofisticados, foram através desses franceses e belgas. Depois pela imigração italiana, que foi depois que não tivemos mais escravos e tivemos a imigração italiana, e aí começa um outro movimento que é de restaurantes italianos, mas os primeiros restaurantes aqui foram esses restaurantes, né, de franceses. Então aqui assim sempre teve uma vida muito intensa, sempre foi um bairro totalmente elitizado, né? Gentrificado, inclusive, né? Totalmente gentrificado para a época, com prédios maravilhosos. Esse onde eu estou vivendo, por exemplo, que é o Conde Penteado, pelo nome vocês já tiram, né? Como era feudal esse bairro. E você tinha, muita gente pensa que a Vila Buarque faz parte aqui da República, né? Quando, na verdade, a Vila Buarque não faz parte daqui, do Copan. Aqui chamava Vila Normândia, né? E eram os europeus, os suíços, né? Os mais dos países mais nórdicos, né? Dinamarqueses e tal, que frequentavam esse pedacinho aqui do Copan, os alemães, porque a Ford começou a vir para o Brasil. Então, o movimento automobilístico se instalou nesse pedacinho aqui, os presidentes, os diretores, né? Passaram a viver nesse exato pedacinho do Copan, nesse entorno aqui. Essa São Luís era dominada por esse pessoal do setor automobilístico. E a Vila Buarque, ela se dá ali da Casa do Porco para lá, para Santa Cecília. Aí, depois ali do Minhocão, você tinha a Vila Buarque, né? É porque o pessoal confunde um pouco Vila Buarque com Vila Normândia, né? Na Vila verdade, Normândia era uma vila de casas, né, nesse estilo normando, né, que é onde é o sim, Copan hoje, né? Foi derrubado para fazer o exato, Copan, né? exatamente.
E era um movimento automobilístico, de aço, ferro, quando veio esse movimento para o Brasil, né? Inclusive, neste apartamento aqui, morou um onde eu estou agora, morou um desses suíços, né? Inclusive, o bar que eu tenho ali, ele trouxe no navio de lá, da Suíça. E E eu você não está na São deixei. Luís agora, na Avenida São Luís. Não, eu moro na Avenida São Luís, aqui, encostado com o Copan, e eu tenho. Eu morei no Copan muitos anos, todo mundo sabe, e lá eu tenho um apartamento que é meu, mas que é onde eu vou para lá estudar, onde tem a minha biblioteca, onde eu vou estudar os menus novos, onde eu vou estudar como fazer as minhas mudanças, as minhas transformações. Então, lá virou meu refúgio de estudo, né? Lá no Copan. E Mas Janaína, E aí o é, que eu te digo é que eu acho que o centro, você me perguntou da transformação do que ele era, né? Então, eu lembro dessa história da minha avó, que morava aqui também. Logicamente, não curtiço lá embaixo, mas ela era muito bonita, ela frequentava aqui, né? O pai da minha mãe era um cara muito rico, que inclusive não acolheu a minha avó grávida, e era um italiano aqui do edifício Itália, né? Um dos diretores da época. E não registrou minha mãe, inclusive, né? Então a minha avó conta muito essa história. Ela era uma mãe solteira, né? Minha avó era uma mãe solteira, teve a minha mãe morando aqui, o pai dela aqui, né? Tudo aqui. E aí o que aconteceu foi uma especulação imobiliária muito grande para outros bairros, né? E aí as pessoas foram deixando o centro para ir morar em bairros mais chiques, né? E foi onde o centro ficou delicioso, porque a gente fez um montão de movimentos. Woodstock Discos, Museu do Disco, Galeria Metrópole, né? Onde foi o primeiro show dos Secos e Molhados, né? Em Mato Grosso. Aqui na Praça da República, né? Foi e o foi um primeiro show do... acontecimento esse primeiro show deles aí. E eles são Exatamente. uma banda aqui do Bexiga também. O começo deles estava ali no Bexiga, né? Exatamente, que é o centro, né? Ali se eu não me engano, no Café Piu Piu, no Café Bexiga, no Café Bexiga, aquele da esquina, que eu não me recordo o nome agora. Frequentei bastante, o Café Piu Piu frequentei uma vida. Ali tinha o Carbono 14, né? Então, esse movimento underground pegou todo esse lado aqui, né? Do Vale do Anhangabaú, né? Da Galeria Metrópole. Então, começou a periferia tomou conta da cidade. E aí houve um diálogo muito forte entre centro e periferia que não existia com a elite dos anos 40. Então, isso é maravilhoso, sabe? E quando eu abri em 2008, eu só abri porque eu queria viver no meu bairro. Eu não tinha a menor pretensão de falar em revitalizar nada, porque para mim tudo sempre foi revitalizado, entende? Eu sempre vivi esse bairro como um todo desde quando eu nasci. O que eu vejo para hoje é um movimento diferente, né? Um movimento assim mais intelectual, que não é nem elite, nem underground, mas é um movimento intelectual, um movimento que quer resgatar histórias, que quer relembrar a cultura do centro de São Paulo, que quer ocupar o centro de São Paulo de forma coletiva. Então, é um movimento diferente, mas esses movimentos sempre existiram, nunca deixaram de existir, né? Só vai mudando a forma de pensar e a forma como incluir esse novo movimento nessa cidade, nesse lugar que é maravilhoso e nunca deixou de ser.
Janaína, eu acho muito interessante isso que você está falando e a gente concorda totalmente, né? Tanto que a gente até escolheu o nome A Vida no Centro por causa disso. Sempre houve vida no centro, né? Eu e a Delisa, a gente sempre se incomodava com outras pessoas que falavam exatamente isso. Ah, mas tem que revitalizar. Não, essa palavra não existe. Ela é meio perversa, essa palavra, né? Então, porque já existe. Sim. E eu tive você falando desses movimentos todos, tal, eu me identifico muito porque eu também adolescente, eu nasci na cidade de Ademar, periferia de São Paulo, e eu vinha para cá com os meus amigos, sexta-noite, muitas vezes, para o Bexiga, então, Uhum. Persona, você lembra do Persona? Nossa, teve altos shows no Persona, né? Muito, A gente ficava nossa. ali na baguete, né? No Você lembra o baguete. espelhinho com a vela? Você ficava assim, que você Claro. olhava, eu adorava aquilo ali. Então, eu vinha muito ali no Piu Piu, no Alcatraz depois, né? Exato. Não é? E você relembrou umas coisas Uhum. muito interessantes do movimento hip hop. Então, eu achei muito legal que você falou que o centro foi uma escola de cultura e diversidade, né? Eu acho que isso é a beleza do centro, mas ao mesmo tempo pode assustar algumas pessoas. Como é que você sente de outras pessoas de outros lugares quando vem para o centro? Como é que você sente essa reação? Assim? Ou não tem? Já está tudo mais tranquilo? Então, menino, eu vou ser bem sincera. Quando eu abri em 2008, para mim, eu abri porque é o seguinte. Havia uma pressão muito grande, né, no restaurante do Jefferson na época, com os jornalistas, uma pressão assim de chefes surgindo, né? Os chefes de cozinha estavam surgindo e havia uma pressão de falar desse chefe, dessa comida. Então começaram a ter vários críticos gastronômicos em jornais e revistas e tal. E eu queria me livrar disso, eu queria ser livre, como eu sempre fui. Eu não queria ter esse compromisso, sabe, de ter que acertar o ponto de tudo, sabe? Então eu falei, eu não vou trabalhar em outro lugar, eu vou trabalhar ali no centro, porque todo mundo já está acostumado comigo, né? Imagina, eu tinha barraca aqui na Praça da República, eu vendia Beirute, da NAP, né? Aqui na rua, com sacola. Eu já tinha uma história aqui, então eu não queria assim nenhum, queria ser livre, né? Não queria ter nenhum compromisso. E aí acabou que, como o Jefferson era famoso já, então assim, Janaína Rueda, esposa de Jefferson, do chefe Jefferson Rueda, abre restaurante no centro de São Paulo. O que aconteceu? Uma pressão brutal, né? Logo Aí no atraiu primeiro toda a dia. atenção que você não queria, Eu não justamente. queria, Mas aí atraiu exatamente, toda não essa atenção, queria. né? E atraiu também um público, né? Provavelmente, que não estava acostumado, que nunca, não é? Que ficou Exatamente. curioso. Então vamos ver como é que é essa dona onça. E aí, as Foi pessoas se exatamente assustaram, isso. essas pessoas que vinham, de repente começou a vir o público do Itaim. E aí, como é que foi? O que eles Eu me falavam? assustei muito. Eu me assustei muito. Na primeira semana eu queria fechar a porta, eu não queria abrir mais. Eu não estava acostumada com essas pessoas, assim, essa loucura. E eu abri o Dona Onça no primeiro dia, lotou, né? Assim, mas o primeiro dia lotou de pessoas que estavam carentes de uma boa comida, que era essa comida do Paddock, do Baiuca, do Bistrô, né? Do Bar do Museu, porque todos os restaurantes tinham fechado aqui, com raras exceções que quase ninguém mais conhecia e que a gente escreveu, inclusive, um livro com um jornalista amigo, o Rafael Tonon, que é os 50 restaurantes com mais de 50 anos. A maioria deles ainda eram aqui no centro de São Paulo. Eu quis fazer essa homenagem, né? Mas as pessoas estavam muito carentes, né, de uma comida caseira. Então eu unia a comida boêmia com a comida caipira, é tudo que o centro de São Paulo sempre amou na vida, porque justamente os caipiras, os fazendeiros vindo para o centro fazer negócios, né? Então isso voltou a existir. Então no primeiro dia que foi o almoço já estava lotado. E era meu primeiro negócio, né? Como cozinheira, chefe. Eu nunca tinha sido chefe, assim, de um restaurante, né? Foi meu primeiro
negócio nesse sentido de restaurante mais gastronômico. Eu sempre fui líder de barraca, de rua, de quermesse da Queropita, de vender lanche, né? Eu, dona do meu negócio, mas imagina, uma cozinha profissional. Então, Jefferson teve que ficar comigo 3 meses por conta dessa loucura. E aí, quando viram o Jefferson junto comigo, aí virou uma loucura ainda maior. E aí não parou nunca mais, eu nunca mais tive sossego, ainda bem. Não, é porque o sucesso não traz É, sossego, né? Com certeza. ainda bem, né? Não, que Ainda bom, bem, né? É. porque é uma coisa inesperada, né? Foi muito inesperado, não foi nada planejado. Eu só queria cuidar dos meus filhos, do meu filho, eu nem tinha o segundo ainda. O segundo nasceu praticamente dentro da cozinha do restaurante, né? Mas eu tinha o João Pedro e eu queria ter tempo para o João. Então eu só ia abrir no almoço, não ia abrir no jantar. Eu já estava procurando morar em cima, no Copan, já estava buscando um apartamento no Copan, né? Eu já estava com todo um esquema assim de estar muito próximo dos meus filhos, de ter ali meu restaurantezinho fazendo aquela comidinha caseira e tal, popular brasileira. Mas aí, logo de cara, a gente entendeu. Imagina, 6 horas da tarde, o bar da Dona Onça lotado, eu não conseguia fechar, e eu deixei aberto até meia-noite, e nunca mais parei. A gente vai completar 15 anos agora, dia 8 de abril, né, de 2022. E parece que foi ontem, sabe? Essa pandemia fez com que a gente parasse, né? Eu Por queria até te quatro perguntar meses. sobre isso, porque eu vi que você ficou muito cautelosa, né, em relação a isso, a não abrir, mas ao mesmo tempo cuidando muito da equipe. Como é que foi assim esse período aí para você? Então, foi para refletir sobre essa minha paixão pelo Dona Onça, né? Porque, obviamente, quando você entra no piloto automático, é igual casamento, né? Você vai, tá ali no dia a dia e você se apaixona e desapaixona, né? É uma loucura. São vários conflitos de pensamentos, de tudo, né? Você está convivendo com alguém e às vezes você pensa diferente. E restaurante é a mesma coisa, às vezes ele age diferente do que você gostaria, porque ele é um ser vivo, porque ele é feito de muita gente, né? Então as energias elas mudam e tal. E chega um momento que você fala, ai meu Deus do céu, que loucura tudo isso, você entra naquele piloto automático e tal, e você não se dá conta do quanto você é apaixonado por aquilo, né? O quanto que aquilo te faz falta, o quanto amor você tem aquele lugar. Então esse fechamento, essa pandemia foi um terror economicamente, né? Porque a gente acumulou dívidas gigantescas, eu achei que a gente fosse fechar o Dona Onça, né? Eu achei que um dos restaurantes a gente não ia aguentar, manter aberto e tudo. Mas o que aconteceu é que o amor, a paixão, ela volta de uma forma tão grande, as histórias que nós passamos ali, né, nesses quase 15 anos de Dona Onça e essa percussão e esse movimento todo acontecendo no centro, esse monte de livrarias abrindo, né? Que tem ali no Minhocão, que é uma livraria linda de mulheres, né? E aqui o Megafauna, que abriu agora, que deixa uma vida bonita aqui nessa rua, né? Que é uma rua de um amigo, que o nome é José Paulo Freire, que era um amigo da minha mãe, era um amigo do seu Júlio, também meu padrinho, que faleceu, que tinha histórias ótimas. Ele era tipo um tráfico de influência do centro de São Paulo, José Paulo Freire. O apelido dele era Zé do Pé. E ninguém sabe quem é essa pessoa, né? O José Paulo Freire. E eu tenho toda a história num quadro, que ficava até no Dona Onça, a gente tirou, eu vou voltar esse quadro lá. Então você começa a relembrar tudo isso, e a minha infância, e tudo que eu vivi aqui, tudo que eu passei aqui, todos os lugares que eu morei, e você se apaixona de novo e você luta para manter, né? Esse amor, essa paixão e tudo isso
que te faz vibrar de novo. Então, foi horrível. Eu vi um centro de São Paulo gritando e implorando por comida, né? Uma São Paulo implorando por humanidade, uma São Paulo fria, uma São Paulo dura de viver na pandemia, porque você ouviu os gritos das pessoas com fome, porque estava tudo fechado, né? Ao mesmo tempo, você se redescobre, né? E você começa a pensar em tudo que você precisa ajudar e que você não pode parar de ajudar o lugar onde você é acolhida desde que você nasceu. E a gente vê que você tem muito essa coisa com uma ligação com fornecedores, desenvolvimento de novos fornecedores, né? Eu vejo você está muito ativa no sítio agora, né? E aí tem licor, produção de licor, enfim, isso tudo movimenta uma rede, né? De produtores da agricultura, de pessoas que têm um fazer manual, né? Enfim, fala um pouquinho de como é que você desenvolveu. Eu imagino que agora, durante a pandemia e agora, deve estar com uma nova rede aí, que também serve também como rede de apoio, enfim, uma coisa complexa, né? O restaurante movimenta muita gente, né? Sim. Bom, a gente acabou indo, né? A gente acabou comprando esse lugar na terra do Jefferson, que era um lugar onde ele brincava quando ele era criança. O que aconteceu com ele foi o que aconteceu comigo. Eu quis vir para cá, eu quis fazer parte da minha história né, do lugar onde eu nasci. E ele também, na pandemia, quis voltar para o lugar onde ele viveu e nasceu, né? E esse sítio onde ele brincava quando ele era criança, literalmente. Então ele sabia tudo dentro desse sítio. É um sítio com 23 hectares, né? E agora a gente está plantando para todos os restaurantes, né? Os orgânicos, que era um sonho de ter orgânico, mas ele não queria falar que tinha orgânico quando ele não conseguia ter uma maioria das coisas orgânicas, né? Ele não queria fazer um discurso que não fosse assim muito verdadeiro. E esse projeto era para daqui a 10 anos, na realidade, a pandemia antecipou, ele teve aí um burnout, né? Ficou assustadíssimo e a agricultura curou, né? Curou o Jefferson, curou também os nossos negócios, porque, obviamente, naquela loucura, né? Que estava 2019 e trabalhando, um capitalismo que vai adentrando na gente sem que a gente perceba também, né? Então, fez com que a gente criasse aí uma rede de desenvolvimento com a agricultura familiar muito forte ali da região, e a gente traz para cá toda essa cultura, toda essa parceria, né, toda essa produção desses pequenos produtores. A gente já criava os porcos, né, já era um movimento nosso. Antigamente a gente trazia as galinhas no porta-mala do carro, imagina. E depois que a gente teve a visita da vigilância sanitária e eu precisei arrumar um produtor mesmo com CISP e tudo mais, e deu tudo certo, a galinha é maravilhosa, né? Que é do Cocoricó e da aves do frango caipira, e chama Frango Caipira, o meu fornecedor. Quem quiser comprar, só dá um Google aí, e o Cocoricó. E a gente sempre teve, né, esse movimento com pequenos produtores, a gente nunca trabalhou com a grande indústria, né, a gente nunca gostou disso, o Jefferson já não gostava disso desde sempre, né, por isso também que a gente é muito difícil nos ver na televisão, em reality show e tudo mais, porque é muito difícil para a gente ter a Casa do Porco e também fazer programas de televisão. Então, quando tem documentários é uma delícia de fazer, porque aí dá certo, né? Com aquilo que a gente discute, fala e prega também. Mas essa rede, ela vem aumentando, né? Então, os cafés sempre foram cafés da Alta Mogiana, de São Paulo, de Minas Gerais. A gente sempre faz uma colheita, assim,
Quando você chega ali na Praça da Sé, tem o Marco Polo, né? Então, é justamente aquilo que a gente busca, aquela geografia da Praça da Sé que a gente busca dentro dos nossos negócios aqui, né? Principalmente a Serra da Mantiqueira, que é muito próxima da gente. E, Janaína, esse movimento, né, que vocês fazem, enfim, essa relação, né, como a Denise comentou, com os produtores, né, de valorizar a agricultura familiar, então acho que também tem uma coisa interessante aí, que é um movimento que é isso que eu gostaria que você comentasse, se você também vê assim, que tem uma nova relação com a comida, uma nova relação aí em gestação, né? A gente vê muitas pessoas agora procurando saber de onde vem a comida, né? Muitos consumidores, as pessoas estão mais preocupadas, mais interessadas em entender a cadeia da comida, entender de onde vem a comida. E eu acho que aqui no centro isso parece que é muito forte também, não é? Você percebe uma mudança de comportamento assim que possa que também resvala para isso, de valorizar os produtores locais e tudo mais? O interessante desse movimento aqui do centro de São Paulo, que é um movimento mais intelectual, né? Ele traz isso muito forte, né? São pessoas que leem bastante, que são antenadas com o que está acontecendo no mundo. Não necessariamente são pessoas ricas, mas são pessoas que se antenam muito, né? E eu sempre falo, trabalhar em transformação, né? Ou você vai pela massa popular, né? Que aí eu tentei fazer pela merenda escolar, né? Para atingir a massa popular. Ou você trabalha a classe média, né? A classe média é legal de trabalhar, a cabeça da classe média, porque ela tem assim um poder de compra um pouco maior, né, do que a massa popular, e ela também estuda bastante aquilo que ela vai comprar e ela consegue ajudar a passar para as duas pontas, né? Tanto para a massa popular, ela ajuda na comunicação, como ela influencia diretamente a classe milionária e rica do nosso país, porque uma vez que a classe média está consumindo, a classe rica não suporta não estar consumindo algo que a classe média já está consumindo. Então fica bem mais fácil, né? Quando você vai fazer uma transformação, eu sempre brinco, tem que pegar um hotel de 3 estrelas, não é nem o de 5, nem o de 1. Você pega o hotel de 3 estrelas, é dentro desse hotel que você tem que desindustrializar a comida. Se você conseguir fazer isso dentro de um hotel 3 estrelas, você conquista o mundo, né? Que acho que é a coisa mais difícil de se fazer hoje, porque a indústria ela vem muito forte na classe média justamente porque ela sabe que é a classe média que vai influenciar nos 2 pilares, né? Então, é uma indústria muito esperta, é uma indústria que sabe aonde quer chegar, sabe o lucro que quer ter e sabe como enganar também, né? Há de se ver a quantidade de propagandas de coisas que são ultraprocessadas falando que são maravilhosas, né? E que, às vezes, muitos artistas, né, que sabem que não é essa maravilha toda, ficam ajudando a influenciar por conta de grana, né? Então, isso daí é uma coisa que o centro de São Paulo tem de muito legal, que são pessoas que são antenadas nisso, elas sabem que isso tá acontecendo, e isso ajuda muito a gente a fazer uma transformação de forma mais rápida, né? De forma mais sem enganação, né? Então, você vê que a procura por lugares vegetarianos, veganos, aqui cresce muito, né? Por isso que a gente também tem, né? Essas opções todas dentro dos nossos restaurantes. A procura por orgânicos, os mercados de orgânicos vem crescendo dentro, né, do centro de São Paulo. A busca pela ocupação de espaços públicos com plantas, né? Com o Parque Minhocão, com o Ocupa Rua,
sempre foi falar, há mais de 10 anos isso vem sendo falado, né? A escola da cidade ali, com tantos arquitetos que são fundamentais, né, para a construção de uma cidade mais digna e justa, com os espaços para todos, né? Então, aqui o diálogo ele é muito bom de trabalhar, né? Aqui a compra pelo local, aqui as pessoas não têm carro também, né? Ninguém vai pegar um carro e vai comer no Itaim. Então, as pessoas que vivem aqui, elas vão no Dona Onça, elas vão, né, no Carlino, elas vão no Casserole, elas vão nesses restaurantes, né, no Sertó, ali no Laguapa, que abriu, na Casa do Porco, que vive lotado. Então, assim, as pessoas, o Pratada, que é maravilhoso, que meu marido está viciado no Pratada ali, ST, né? Os cafés, um punhado de dólares, e são tantas coisas, o Meg Café, são tantas coisas que abriram, que são tão maravilhosas aqui no bairro, que se a gente for enumerar uma por uma, a gente fica louco, né? Porque a cada momento abre um lugar novo. E isso é muito bacana, porque atrai um público bem interessante. Não, já fui perguntada até pelo New York Times o que eu achava dessa gentrificação, e eu falei para a jornalista: você não entende nada de centro de São Paulo, porque a gentrificação não existe agora. Isso é uma bobagem. A gentrificação existiu nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60. Não existe gentrificação, aqui existe gentificação. Aqui a gente quer que as pessoas fiquem, a gente não quer que as pessoas vão. Por isso que a gente tem um restaurante que poderia custar R$ 500 um menu, degustação, uma experiência, um banquete gastronômico, se nós estivéssemos em qualquer outro bairro chiquetoso de São Paulo, e aqui a gente faz questão que ele custe R$ 160, e a gente faz questão de ter um sanduíche por R$ 20, um porco-poca por R$ 10, coisas que são super acessíveis, e a gente é considerado um dos melhores restaurantes do Brasil, mas talvez o único restaurante do Brasil que tem essa conotação e que seja realmente acessível, porque nós estamos nesse bairro, e esse bairro precisa disso, de preço mais acessível. Eu gostaria de ser mais barata ainda. É que eu ainda não consegui ter a minha operação do jeito que é no Dona Onça, né? E ter um preço ainda mais popular. Mas eu ainda sonho com isso. E, Ainda Janaína, sonho. vocês já têm vários negócios, né? Todos nessa região ali entre o Copan e a Vila Buarque e tal. Tem o Bar Dona Onça, a Casa do Porco, o Hot Pork, a sorveteria do centro. Algum plano de algum outro negócio? Eu sei que antes da pandemia vocês pretendiam abrir uma mercearia, mas como é que ficou isso? E vocês já Agora vendem algumas coisas também, né? Pelo delivery, eu sei, mas planos, conta pra gente. A gente quer sim abrir uma mercearia, né? Com os nossos produtos, com tudo que a gente produz. E eu tenho um sonho, né, de ter um lugar assim bem acessível mesmo. Mas agora não consigo fazer, deve ficar para 2023, 2024. Uma hora eu quero fazer isso. Enquanto isso, eu não consigo fazer esse projeto de refeitório e tudo mais, que é um projeto que eu tenho em mente. Então, eu busco estar junto com os meninos do Pão do Povo da Rua, né? Que faz um trabalho lindo ali na Cracolândia. Eles estão ali na Estação da Luz, inclusive estou indo para lá agora, né? Então, toda quarta-feira eu me comprometi a ir lá cozinhar para eles, como eu fazia no projeto das merendas das escolas, né? Esse projeto que eu fiquei 4 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto das merendas. Ele era com o governo do estado, não é isso? E aí Sim, ele
por que ele não durou e sobrou alguma coisa do que você conseguiu passar para eles? Ou ele foi desmobilizado? Conta como é que ficou. Ele durou 4 anos, né? Ele Aham. chegou a 2.520 e poucas escolas. Eu treinei pessoalmente 2.000 merendeiras, com um cardápio de 10 receitas populares brasileiras do estado de São Paulo. E nós trocamos todos os enlatados e os ultraprocessados por produtos in natura. A gente não tinha conseguido chegar no orgânicos ainda, porque era o segundo passo, né? Um segundo momento que a gente quis construir a casa, colocar o cimento, né? E para depois fazer toda a decoração. Aí a gente ia atrás das hortas, né? De fazer as hortas, de fazer as infusões de chás. Então, durou 4 anos. Eu acho que durou bastante até. É lindo esse projeto existe ainda. Ele não está sendo feito por conta da pandemia, mas vai haver uma cobrança muito forte para que esse projeto volte. Tem uma PL que foi aprovada, feita pela professora Bebel, né, da Alesp, e a gente tem o Cozinheiros pela Educação, que vai cobrar isso, que é a gestão que me ajudou a fazer esse projeto, que são 5 pessoas, e fora isso tem os observatórios, né, das pessoas que estão de olho na merenda escolar, porque obviamente isso faz parte do cotidiano de todos nós, né? Todo mundo deve olhar a merenda escolar como um todo. Só eu olhando não resolve, tanto não resolve que assim que o governador que estava aprovando, muito mais o secretário, até que o Renato Nalini, que foi jurista daqui, né, do tribunal, colocaram ele lá justamente porque sabia que ele ia deixar que essa transformação acontecesse. Enquanto ele ficou lá, essa transformação aconteceu mesmo. E, obviamente, houve um desmonte, né, disso tudo. E o Brasil, ele é assim. Agora estamos com os Ele ultraprocessados de volta na comida das crianças, é isso? os pouches, sim, estão de volta, mas essa lei aí, ela vai ser acionada, obviamente. Existem muitos políticos que estão a favor dessa lei, né, desse projeto de lei. Então, em muito menos tempo, isso vai precisar ocorrer. Eu penso que não vai ser só em São Paulo, porque como foi um projeto que foi para 2.500 escolas, e começou com uma, que foi onde eu estudei no Maria José, e deu muito certo, e esse projeto se estendeu para 2.000 e tantas escolas e durou 4 anos, obviamente é um projeto mais que aprovado. Já está mais do que provado que você consegue ter produtos in natura dentro das escolas, né? Isso já está totalmente provado em papel, em práticas e nas cozinhas, e as Como isso merendeiras, é elas são as importante, né, mesmas. para a saúde das crianças, né? Isso é importantíssimo, né? Para a nossa cultura também, Aham. né? Porque uma vez que você ensina as crianças a comerem, você está ensinando políticas públicas, tá certo? Se você entrega a merenda à mão da indústria, você não cria políticas públicas. Todo mundo sabe que o Brasil é o maior exportador de comida do mundo, né? A gente tem aí o maior número de agrotóxicos dentro do nosso país, justamente porque tem essa desculpa que a gente alimenta o mundo, né? Ou seja, como é que você alimenta o mundo todo e você não consegue alimentar suas crianças com produtos in natura? E é por isso que eu não falava muito de orgânicos, e quando as pessoas falavam muito de orgânicos na merenda, eu ficava um pouco aflita, porque a gente não estava conseguindo nem trazer
os in naturas para dentro da merenda, né? Era uma construção a ser feita. Você não consegue fazer uma transformação na merenda escolar com todos os produtos orgânicos da noite para o dia, né? Vai ter que ser uma construção. A construção já está pronta, né? Ela não foi demolida, ela só não foi, ela está lá parada, esperando para ser ocupada, é igual um prédio abandonado, né? No centro de São Paulo, a gente precisa ir lá e ocupar, não tem jeito, porque senão fica vazio, fica vago e vira terra de ninguém, né? E merenda escolar há de se tomar muito cuidado, porque É o nosso futuro, né? É um processo de longo prazo, mas tem que começar, né? E as crianças, elas aprendendo a comer, muda totalmente a configuração para daqui 10, 15 anos, né? Quando você come uma comida in natura e você deixa industrializado de lado, você não vai comer daqui 10 anos industrializado. Ou seja, é bem amplo, é bem interessante. E como você muda falou, a política do país, né? E como você falou, está muito ligado à cultura, né? Porque isso é cultura também. Comida é cultura de um sentido mais amplo, né? Então dentro da merenda você aprende matemática, que são quantidades, né? Você aprende história porque você aprende a história de um prato. Você aprende geografia porque você fala sobre os países de onde veio aquele prato. Principalmente a gente latino-americano, né? Tem muita história para contar de todos os pratos. Você aprende sobre educação alimentar, né? Você aprende sobre ciências. Você aprende, na verdade, sobre tudo, né? Essa é a realidade. Deveria ser uma disciplina, cozinha, deveria ser uma disciplina nas escolas. Se houvesse essa disciplina dentro das escolas, provavelmente o país seria muito mais civilizado, entende? Em todos os aspectos. Uma pessoa que se alimenta bem, uma pessoa que sabe se alimentar, ela estuda, ela tem conhecimento, ela é culta, ela sabe o que ela está fazendo. Você pode ver os países nórdicos, né? Como eles se alimentam ali, eles não têm a menor estrutura, né, de plantio, eles não têm espaços, não tem nada disso. Então, aqui há de se fazer um trabalho brilhante, né? A gente só está engatinhando, a gente deu o primeiro passo e agora a gente tem que continuar esses passos para que a gente não retroceda nisso, né? Vai ser bastante importante que a gente não retroceda. É muito importante. Tomara que esse projeto passe e realmente Exato. vire lei para que nossa torcida. Aí deixa de depender da vontade do político da vez, né? Aí o político da vez tem que cumprir a lei. Na verdade, essa lei já foi aprovada. O que eles estão vendo, como tinha a pandemia, então já deu um passo. Agora é que a cobrança vem agora, né? Tá certo. E como eles estão ajustando, né, as coisas ali, 2022, a volta às aulas não tem desculpa. A comida in natura tem que estar dentro de todas as escolas do país, né? É isso aí. Janaína, muito obrigada por essa conversa. Eu que agradeço. Muito legal. Não, foi muito agradável e eu acho que também você, Janaína, consegue, e isso acho que é muito interessante para quem já ouviu você falar outras vezes e quem vai nos ouvir agora ou assistir o vídeo, você consegue passear pelos assuntos, né, com uma leveza e com uma propriedade, né, sobre a história que você conta, que é a história da sua vida, e ao mesmo tempo você reflete e faz a gente pensar sobre vários aspectos, né, como essa questão da alimentação. Então, gostaria de te agradecer muito aqui por ter falado com a gente. Eu que agradeço, que a gente consiga fazer muitos movimentos bacanas, e eu sei que vocês estão sempre aí junto com a gente, eu vejo vocês sempre, eu sempre me alegro muito de ter vocês do nosso lado e sempre nas discussões, nesses novos movimentos do Centro de São Paulo. Eu agradeço muito. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau. Querido. Tchau.